porque a gente tem acompanhado aí, tá, que nos últimos dias, tanto Unha Pintada como Pablo tiveram doenças renais e precisaram cancelar a agenda de shows, tá? Os compromissos foram cancelados e isso acabou pegando todo mundo de surpresa. A gente vai ver agora uma reportagem especial sobre esse assunto, relembrando que outros famosos também já passaram pela mesma situação. E na sequência, a gente vai conversar aqui sobre os cuidados com os rins. Que isso sirva de alerta, viu, gente? Porque a gente nunca é tarde para cuidar da nossa saúde. As pessoas pecam em procurar ajuda médica apenas quando a gente está naquela situação de incômodo ou de dor. E não é assim que as coisas funcionam. Roda o VT, que na volta a gente conversa sobre isso. Em maio de 2020, Ludmilla ficou internada por 4 dias por conta de uma infecção nos rins. A cantora deu entrada em um hospital particular no Rio de Janeiro com fortes dores abdominais. No mesmo ano, a atriz Samara Felipe contou em seu Instagram que foi internada devido a uma infecção renal. Já no mês passado, a influencer Flávia Pavanelli contou nas suas redes sociais que foi diagnosticada com pielonefrite, uma inflamação renal que por muito pouco não se tornou uma infecção generalizada. Segundo a modelo, os sintomas foram silenciosos. Aqui na Bahia, na semana passada, os fãs de Pablo do Arrocha foram pegos de surpresa quando o músico anunciou que se afastaria dos palcos por 7 dias por conta de cálculo renal e infecção urinária. A assessoria do artista confirmou a doença através das redes sociais e 2 shows foram cancelados. Ele retorna aos trabalhos neste final de semana. Outro famoso do Arrocha baiano que precisou se afastar dos palcos por problemas renais foi Aldiran Santana, mais conhecido como Unha Pintada, que desde 2021 vem enfrentando a doença e foi necessário fazer um tratamento com hemodiálise. Entre melhoras e recaídas, o cantor está afastado dos palcos desde fevereiro deste ano e segue em tratamento até hoje. É isso aí, gente. Olha, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico Marcelo Silveira, que é nefrologista, especialista em rins, para falar sobre o assunto. Doutor, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pelo convite aí. Eu vou pedir para o senhor ficar aí posicionado. E eu queria já falar sobre qual o maior cuidado que a gente tem que ter, doutor, quando a gente fala dos rins, que é um órgão muito delicado. Sim, é um órgão muito delicado e o maior cuidado é falar de prevenção, né? É uma doença silenciosa, existem várias causas que podem acometer o rim, é um órgão muito importante e vital e a questão preventiva ela é essencial para que a gente leve para a população essa importância. Logo de cara, assim, a gente tem perguntas aqui do público para esclarecer algumas dúvidas. Mas qual uma prevenção que o senhor já pode dar logo de cara para quem está nos acompanhando? Hidratação, hábitos de vida saudável, atividade física, controle de peso. Para pessoas que têm diabetes ou hipertensão, controle dessas comorbidades, que são as principais, as que mais causam lesão renal a longo prazo. Hidratação, se hidratar bastante. Então, o consumo de água também ele é muito importante. Então, são as medidas saudáveis de controle de prevenção de algumas doenças que nos ajudam mais na questão renal. Ok, já temos aqui algumas perguntas que o público fez. A gente já pode colocar aqui alguma pergunta? Por favor, produção, pode soltar. Sem áudio. Bebida alcoólica faz mal ao... Meu nome é Eberson, eu gostaria de saber se bebida alcoólica faz mal ao rim. Bom, a bebida alcoólica a gente pode dividir assim, o consumo agudo, para quem utiliza a bebida alcoólica, né? Vocês já devem ter notado que utilizar o álcool, tomando cerveja ou outros, você aumenta a quantidade de urina, então aumenta a vontade de urinar. Isso porque o álcool ele inibe um hormônio importante no organismo chamado hormônio antidiurético e acaba que o rim perde um pouco a capacidade de concentrar a urina. Então a pessoa tem uma tendência a desidratar. Então o álcool ele pode agudamente gerar desidratação, isso pode acometer o rim. E o uso crônico, principalmente associado à doença no fígado, isso pode também gerar cronicamente alterações fisiológicas no nosso organismo
e o rim ele pode ser acometido. Ok. Vamos então para a próxima pergunta aqui, dúvidas, né? Fazendo parte da medula renal, Olá, meu nome é Débora e eu gostaria de saber qual o papel do rim no nosso organismo. O rim é um órgão essencial. Então, a principal função do rim é filtrar o sangue. Para vocês terem noção, nossos rins filtram por dia cerca de 180 litros de sangue. Então, a filtração e a excreção de toxinas, metabólicos, frutos do metabolismo das células, é o papel essencial do rim. E ainda tem outras coisas. O rim ele mantém um equilíbrio hidroeletrolítico ou hidrossalino, o controle de água no nosso organismo e também de eliminação de excesso. E o controle também dos níveis na normalidade de potássio, de magnésio, também de fósforo, cálcio, cloro, enfim. E o outro papel também, existe um papel hormonal. O rim produz um hormônio chamado eritropoetina, que é essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Então, quando a doença renal crônica ela já está avançada, por exemplo, a pessoa tem anemia porque não tem esse hormônio. O rim também ele produz a vitamina D ativa, né, que é essencial para a saúde dos nossos ossos. O controle do cálcio e fósforo, garantir que o intestino mantenha a sua capacidade de absorver cálcio, por exemplo. Então, tem essa função endócrina e também de controle de água e de excreção de toxinas e metabólicos. Doutor, a gente sabe, né, que isso varia de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, mas existe uma quantidade mais ou menos que a gente pode se basear 2 litros ou 3 litros de água diários? Se situa mais ou menos nisso, você está correto, entre 2 e 3 litros é uma média que a gente utiliza mais ou menos para a orientação. A gente perde água livre todos os dias, fruto da respiração. Se a gente ficar na frente de um espelho, por exemplo, vai formar gotículas de água, então é água que o organismo elimina só por viver, né? Pelas fezes, pela pele, em períodos mais quentes a gente acaba perdendo mais água, então isso tudo precisa ser reposto. Então, cerca de 2 a 3 litros por dia é o ideal. O número ideal. Ok, temos mais uma pergunta aqui do público. Por favor, produção. Meu nome é Dalila e eu gostaria de saber qual a quantidade de água que faz bem para o rim. É isso, o que a gente acabou de falar. E a importância da água em manter o rim funcionando, em manter o rim para desempenhar a sua função de excreção, de limpeza. Por exemplo, se a gente tiver com a lama aqui agora, a gente quiser pegar uma vassoura para limpar a lama. Se a gente jogar água, vai facilitar mais o arraste. Exato. Então a água ela ajuda o rim a manter o funcionamento e a desempenhar a sua função de excreção. É essencial. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Muita gente tem o hábito de não beber água pura, né? O H2O que eu falo. E muita gente tem um pensamento, eu vou querer que o senhor esclareça isso, não, eu vou beber suco porque no suco tem a água. Substitui? Não necessariamente. Os alimentos, existe água, tem água, mas, por exemplo, o suco com muita frutose, isso pode não ser tão benéfico assim. Em excesso, pode ser não tão benéfico dessa maneira. Mas a água pura, ela é mais benéfica. Uso de refrigerantes, essas outras bebidas. Até cerveja, tem gente que acha que cerveja, não, eu estou bebendo aqui, não estou bebendo. A gente acha até engraçado falar, mas tem gente que realmente pensa isso. Não, na composição da cerveja tem água. Então eu não estou deixando de me hidratar, mas está deixando sim de se hidratar. Porque não é água pura. A cerveja em si tem água, mas tem aquela questão do álcool que ajuda a eliminar a água. Exatamente. Inibe aquele hormônio, predispõe à desidratação. Então a cerveja em si tem água, mas tem esse problema. Então o consumo de bebida alcoólica associado ao consumo de água, de frutas, enfim, manter hidratado durante aquele período é importante, né? Ok, mais uma pergunta aí do público para o doutor. Meu nome é Hércules e eu queria saber que tipo de alimento previne a doença nos rins. Bom, existem alimentos ultraprocessados, por exemplo, que têm uma carga muito alta de sódio, de fósforo. Isso gera e acarreta para o rim mecanismos inflamatórios. Alguns estudos experimentais em laboratório já demonstraram que o consumo excessivo de sal pode gerar inflamação no rim em si, além de ser
um fator de descompensação para pessoas que tenham predisposição à hipertensão ou que não sabem que tem hipertensão, que também é uma doença silenciosa e que acaba se excedendo, né? Então, alimentos mais saudáveis, eles são os preferíveis, né, para a questão renal. Os alimentos industrializados, processados, com essa carga maior de elementos que podem gerar inflamação, eles são preteridos, não é o preferencial. Mas o que o senhor pode falar assim como alimento saudável? Um alimento que o senhor fala assim, não, melancia, um exemplo aqui, você vai ingerir e vai fazer bem ao seu rim. Tem algum que você possa ser direto naquele ou nesse alimento? De forma geral, frutas, certo? Os vegetais e os alimentos naturais com menos, que não passam pela mão da indústria, digamos assim, para inserir as outras coisas, outros elementos a mais, eles são, de forma geral, o que é recomendável, né? Assim, a dieta, existe uma dieta que tem um maior, digamos que proteção para a questão cardíaca, que são alimentos como, por exemplo, fazer a opção por azeite, reduzir sal, consumir mais vegetais, consumir fibras, melhorar a questão intestinal. Tudo isso acaba repercutindo sistemicamente e para o rim isso é essencial. É isso. Eu queria, inclusive, você, Bamba, que está bem atento aí à entrevista e é um artista que vive na correria das estradas, dos palcos e malha e também tenta fazer a sua dieta o máximo que você pode. Você tem alguma dúvida aqui para esclarecer com o doutor? Não, muita coisa que eu tinha dúvida eu esclareci aqui porque eu fiquei atento e peguei a visão. Eu bebo muita água, Alex. Bebo água. Eu não como todas as coisas. Embora eu não sou muito bom do estômago, eu já tive princípios de H. pylori, né? Uhum. A úlcera e a gastrite. Então isso vem de excessos de frituras, da gente passar de muita hora de comer. Na verdade, eu tinha mania na estrada, viajando muito. Eu não como bode, carneiro, então tem cidades que só rola essa comida. A melhor carne é essa, carneiro, bode, não sei o que, eu não como. Aí eu caía no suco de laranja e já foi. E um misto quente, e segurando aquele rojão de estrada. E aí... Depois 2 horas de show, suando pra caramba. Catabolizando e tal. Então eu acabei adquirindo isso. E eu tenho o máximo cuidado com os órgãos que a gente fala que é o mais importante da gente, a barriguinha, né? O interno. É isso mesmo. Da nossa barriguinha. A gente tá vendo aqui uma carambola, né? Que é uma fruta até que não é uma fruta que a gente vê com muita frequência na mesa, né? Dos baianos. Tem algum benefício próprio a carambola? Então, a carambola, para quem tem doença renal, ela pode ser muito perigosa. Perigosa? Perigosa. A gente tem a carambola selvagem da não selvagem, que é difícil diferenciar visualmente. E ela pode carrear uma neuro e uma nefrotoxina, que prejudica o rim e provoca alguns sintomas neurológicos. Pessoas que têm doença renal, que consomem carambola, podem evoluir até com coma, convulsão, né, e os sintomas iniciais é soluço. Então, quem tem doença renal e consome carambola pode começar a apresentar soluços e aí gerar uma piora desse sintoma. Eu estou aqui falando aqui com o senhor, eu estou espantado de saber que a carambola, para quem tem problemas, né, renais, ela pode ser perigoso. Meu Deus do céu, então fica a dica aí, viu, gente? Mais uma pergunta aqui do público para o doutor. Eu queria entender melhor quais são os fatores que podem levar a uma doença para o rim, né? Bom, cerca de 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica, algum grau de doença renal crônica. E muitas pessoas não sabem. E as principais causas são diabetes e a hipertensão arterial sistêmica. São as duas principais causas de doença renal crônica no mundo. A gente está falando de mais de 800 milhões de pessoas no mundo que têm doença renal. Então essas são as duas principais. Aí existem as outras causas, muitas delas genéticas, doença cística e também causas agudas. Pessoas que têm infecção, por exemplo, uma pielonefrite, uma infecção no rim, ela pode ter uma lesão renal aguda e a partir de uma lesão renal aguda, futuramente,
é uma pessoa que tem um maior risco para desenvolver uma doença renal crônica. Ô, doutor, tem a famosa pedras nos rins, que dizem que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. O que causa as pedras nos rins e como é que faz para tirar, né, essas pedras dos rins? São pedras mesmo? Como é que é isso? São pedras mesmo. A principal etiologia, ou seja, a principal composição da pedra é de oxalato de cálcio. Então, a primeira dica é hidratação. Hidratar bastante para evitar a cristalização, para evitar a formação da pedra no túbulo renal, que é essa parte mais interna do rim. Existe a parte externa e a parte mais interna renal, onde... Perto mais interna é aqui no 10, no 9, no 10? Isso, no 10, no 9, aí é onde vai formando aquelas pedrinhas. Se a gente se hidratar, a gente não dá tempo do rim estar formando Aquela questão da lama, né, da água que vai levando tudo. É, exatamente. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, doutor. Em relação, tem um mito aí, né, que as pessoas falam, não sei se é mito, se é verdade, se quando você vai comer os tomates, tem que tirar a semente, porque senão vai fazer mal aos rins. Tem isso mesmo ou isso é mito, é fake news? Não, tem isso mesmo. As sementes, elas são ricas em oxalato, em ácido oxálico. O oxalato no intestino ele é absorvido e é eliminado no rim. Então, se a pessoa não se hidrata direito, esse oxalato ele pode se juntar com cálcio no túbulo renal e formar as pedrinhas aí no número 9 e 10, naquela representação ali. Eu amo tomate, nunca tiro as sementes. E sabe uma coisa que é mito? Que consumir leite e derivados pode provocar cálculo. Isso é mito. Se a gente consome a quantidade normocalcêmica, que a gente chama, com leite e derivados, o cálcio ele se liga com oxalato no intestino e é eliminado nas fezes. Entendi. O problema do oxalato, de comer uma semente de tomate, por exemplo, é dele estar livre no intestino para ser absorvido e não ter cálcio para ser quelado, para se unir e sair nas fezes. Ok, doutor, quero tudo agradecer equilíbrio. a sua presença. Muito obrigado por esclarecer e tirar as dúvidas aqui dos nossos telespectadores, viu? Maravilha. Obrigado pela oportunidade de falar dessa doença tão importante. Qual o seu arroba para quem quiser entrar em contato e tirar mais dúvidas? Dr. Marcelo Silveira. Doutor DR Marcelo Silveira. Silveira. Muito obrigado, doutor. Viu? Obrigado. E a gente vai aqui tirando a dúvida, né? As dúvidas dos telespectadores.